Bom dia, boa tarde a todos. O nosso artigo, ele diz respeito a analisar a viabilidade técnica de alguns agregados de resíduos da construção civil que foram obtidos em obras de pavimentação no nosso Distrito Federal. Esse trabalho, ele teve a participação principal do professor Cláudio Henrique, de duas engenheiras recém-formadas que trabalharam muito na catalogação de dados e a minha participação também. A apresentação está distribuída, né, numa introdução inicial, definições, a metodologia que nós utilizamos, os resultados, conclusões e a parte final, que é a bibliografia e os nossos agradecimentos. Bom, inicialmente, nós queríamos colocar alguns aspectos relevantes da nossa indústria da construção civil. É uma indústria que tem um impacto muito grande na economia do país. Então, esse gráfico ele demonstra que, à medida que há uma variação no PIB nacional, a nossa indústria da construção civil, ela participa com uma certa relevância nesse aumento e nessa diminuição. Então, alguns dados aqui colocados é que ela tem uma representatividade de 5,2% no PIB nacional. E na geração de empregos, ela influencia em 8,5%. Então, ela tem, sim, um aspecto relevante positivo. Entretanto, existem alguns aspectos relevantes que são negativos. O primeiro deles que é colocado é a questão da extração dos recursos naturais não renováveis. Então, a grande parcela, e aí é uma variação grande que tem na bibliografia, entre 20% e 60%. Dos recursos naturais, eles são extraídos para colaboração na nossa indústria. E são recursos que, infelizmente, não retornam à natureza. Com essa extração, há um outro aspecto que é a produção dos resíduos. Então, a indústria, ela traz essa carga, vamos dizer assim, negativa no aspecto de gerar, de ser uma grande geradora dos recursos sólidos urbanos. E a grande parcela desses recursos, eles são, sim, provenientes da construção civil. Pode ver nesse gráfico de pizza que 61% está representado aí, que é uma fonte fidedigna, né, dessas informações, e os demais resíduos domiciliar e outros que têm uma proporção menor. Com isso, nós temos uns índices per capita que colocam que a média do Centro-Oeste, a média per capita do Centro-Oeste é superior em 30% à média nacional. Então, se a média nacional ela já é elevada, que é 0,594 quilos por habitante dia, para o Centro-Oeste ela é 30% a mais, ou seja, 0,855 quilos por habitante dia. Então, tem uma relevância muito grande na geração de resíduos. Aqui, essa colocação que é feita é só para mostrar esse caminho do resíduo. Ele é extraído, né? O recurso natural é extraído. Na indústria da construção, ele tem ali a sua geração, porque é gerada uma quantidade. Esse resíduo ele é acondicionado, coletado, e vai, no caso do Distrito Federal, ele vai para essa unidade de resíduos de entulho, essa URE da estrutural, e lá ele é depositado e não é tratado. Infelizmente, até hoje não existe tratamento. O que temos no Distrito Federal é uma única empresa que está regular com os órgãos ambientais, com órgãos competentes, que faz esse tratamento. Então, nós fomos atrás dessa indústria para obter esses agregados que são gerados lá, para poder fazer a nossa avaliação e verificar a possibilidade de uso em camadas de pavimento. Então, definições básicas, primordiais. O agregado de resíduos da construção civil, ele é um agregado que é proveniente da nossa indústria, tá? Seja ela edificações, seja ela infraestrutura, terraplenagem, aterros sanitários, ou seja, proveniente de qualquer uma dessas naturezas de obra. E o agregado que nós estamos estudando aqui é o agregado
que pelo CONAMA e pela a norma da ABNT, eles são classificados como classe A. O que são os classe A? São aqueles que são provenientes de materiais cerâmicos, materiais de concretos, argamassas e pré-moldados. Tá? Então, ele tem seus componentes esses tipos de materiais. Então, só estamos falando aqui no nosso artigo da classe A. A metodologia utilizada foi a seguinte: nós temos na norma 15116 da BNT os requisitos básicos para usar materiais agregados em camadas de pavimento, seja ela subleito, que é a mais básica, seja ela subbase, que é a camada intermediária, seja ela base. Então, para cada uma dessas camadas, há os limites estabelecidos em norma. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos os ensaios relativos a esses limites para poder fazer um comparativo e verificar se esses agregados atendem ou não. Então, como resultado, nós obtivemos esses 10 valores aí. O que nós fizemos? Nós pegamos 3 tipos de insumos, né? 3 tipos de agregado nessa empresa. Para cada tipo de agregado, nós fizemos 3 misturas diferentes. Uma em que tivesse 20% desse material, outra que tivesse 30% e outra que tivesse 40%. O restante era completado com argila. Então, 3 agregados diferentes com 3 misturas dá 9. E rodamos uma 10ª amostra, que seria 100% argila, para poder ter um parâmetro sem a utilização desses agregados. Como resultados disso e como conclusão desses resultados, o que nós avaliamos? Primeiro, para a camada subleito, que é aquela camada mais básica. Todas as 10 amostras atendem aos requisitos de norma. Ou seja, qualquer que seja a mistura, qualquer que seja o agregado, e até mesmo sem o agregado, essas amostras, elas atenderam aos requisitos de norma. Então, atendem qualquer que seja a camada de subleito, que é aquela camada de reforço que é feito na mais básica da pavimentação. No caso da subbase, que é a camada intermediária, já não são todas as amostras que atendem. O que nós verificamos aqui é que aquelas amostras onde nós tivemos a maior proporção de agregado, elas foram a que nós obtivemos os melhores resultados. Então, para essas, vamos supor aqui, vamos colocar o pó de brita com 40%, a brita 1 com 30% e 40%, e a brita 2 com 30% e 40%, foram a que passaram com valores limites para utilização em subbase, que é aquela camada intermediária que tem uma exigência de resistência maior. Ou seja, os agregados, eles contribuíram nessa mistura que foi colocada. Já para a base, que é aquela camada superior, cujo índice de suporte califorme, ele tem que ser maior que 60, aí nós não conseguimos alcançar. Ou seja, esses agregados ensaiados, testados, dessa empresa, única empresa de Brasília que faz o tratamento de resíduos, não atende a base das camadas, tá? Por essas amostras que nós fizemos. E as maiores proporções dos agregados foram que nos trouxeram melhores resultados. Ou seja, o que nós concluímos disso tudo? Que utilizar esses agregados nas camadas de pavimentação é extremamente factível aqui no Distrito Federal, certo? Em termos de característica de norma, tá certo? Então, essa aplicação é extremamente factível, isso é muito positivo, porque até então não existe nenhuma regulamentação para isso, e o objetivo todo nosso é encontrar um caminho que seja verdadeiro para que isso possa acontecer no Distrito Federal. Tá? Então, a seguir aqui está toda a bibliografia que nós nos baseamos para poder fazer o artigo,
e mais os nossos agradecimentos finais, principalmente ao laboratório do DR e à Martins Ambiental, que foi a empresa que nos forneceu as misturas. Muito obrigada e uma boa tarde para todos.